Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde a todos, uma boa noite, né, para quem está assistindo aí. Como prometido, todo dia, o máximo possível, eu tento fazer um vídeo para o canal. E esse vídeo que eu vou falar um pouco de um assunto não só específico em Linux, mas que envolve um pouco de segurança. Vou falar sobre cyberguerra. O motivo que eu vou falar sobre esse assunto de cyberguerra e Linux, e o uso de Linux, a adoção de Linux nas Forças Armadas e dar aqui algumas opções que poderiam ser utilizadas, é o fato que eu sonhei essa noite que estava havendo uma guerra, não sei que país que era dentro do sonho, estava tendo uma guerra e estava se montando um grupo de pessoas que com conhecimento em TI para trabalhar com espionagem. E aí eu acordei, talvez foi porque eu estava assistindo ontem um filme que tinha várias cenas de guerra e tal, que era o Soldado Anônimo, eu estava assistindo esse filme para ver dormir com o filme na cabeça. E aí o filme pegou um pouco daquela guerra do. O meu sonho pegou um pouco da guerra do filme, com o meu conhecimento de tecnologia, e aí a gente montou uma cyberguerra dentro do meu sonho, né? Foi de doido. Mas enfim, vamos lá. Eu acordei e falei, pô, vou falar um pouquinho no canal sobre isso. Cyberguerra ou guerra cibernética, né? É uma modalidade de guerra que já acontece, né, há algum tempo, aonde você não tem ali um conflito armado, né? Não é um matando o outro, mas é um conflito que talvez possa causar até mais dano do que o conflito físico, porque você trabalha com algumas camadas aí, como você pode fazer sabotagem, você pode fazer espionagem, você pode fazer negação de serviço, né, do tipo ataque DDoS, né, negação de serviço. Então, se a gente pegar as últimas, se me lembro bem, né, os últimos ataques que eu ouvi falar bastante sobre cyberguerra foi, por exemplo, na guerra na Ossetia do Sul, em 2008, né, e ali com conflito ali Rússia, Geórgia, então ali teve bastante guerra cibernética ali, tá? Sites da governamentais da Geórgia, várias empresas, eles foram ataques, né? Foram atacados, né, sofreram phishing, né? Isso aconteceu em 2008, é o que eu me lembro bem. Também o outro é o ataque ao programa nuclear iraniano, né? Em 2002, 2010, com o Stuxnet, né? Então lá nós tivemos lá o Stuxnet em 2010, que o alvo foi o programa nuclear iraniano. Fora os ataques que acontecem direto, né? Também lá teve o site da Geórgia invadido em 2008 na guerra da Ossetia do Sul. Só alguns exemplos aqui que eu me lembro agora de cabeça, mas são diariamente isso está acontecendo, tá? Por exemplo, os Estados Unidos é alvo constante de ataque para tentar busca de informações, né? Alguns desses ataques de cyberguerras, eles são ataques por grupos militares e outros não são de grupos militares, né? Ataques coordenados aí com diversos objetivos. Bom, o tipo de cyberguerra, né, que ocorre, você tem, como eu disse, você pode ter um ataque de negação de serviço, então ataque de negação de serviço, que é o do tipo DDoS, né? Ataque de negação de serviço que a gente conhece. E o objetivo é você derrubar o sistema de informação, né? Derrubar o sistema de informação do inimigo aí. Você tem espionagem e e também você pode através de worm, né? Tentar fazer atrapalhar a infraestrutura do inimigo. Foi o caso do Stuxnet, né? Que o objetivo lá do Stuxnet era o programa nuclear iraniano, né? Tem até o filme, aquele filme
Eu acho que com o Brad Pitt, Hacker, isso tá certo que é cinema, né? Tem bastante glamour ali, mas fala também ali sobre isso. Então, o impacto de um ataque, né? De uma guerra como essa, é um custo altíssimo, porque você vai trabalhar com a reputação, né? Então você tem um cyberataque lá, que todo site da Força Armada recebe um phishing, uma zoeira do inimigo que você entrou em conflito lá. Você já não tem aquela confiança. No caso de espionagem, vamos mais além, vamos pegar aqui, parar para pensar um pouquinho. Então, nós temos agora ali no Rio de Janeiro, agora o exército, né, nas ruas e tal, pela intervenção federal, né? E ali você tem, eu tenho um amigo que está destacado para lá também, foi aluno. E você tem rapazes de aí 19, 20 anos aí que estão indo para lá e vão enfrentar lá os traficantes. E num tipo, vamos pensar assim, num tipo de ataque de espionagem, consegue-se obter informação sobre esse jovem, como dados, né, dele. E aí você facilmente entra em contato com a família desse jovem. Um é de São Paulo, outro é do Maranhão, e você ameaça a família desse jovem. Ou seja, você já começa a desmobilizar ali. Pensa a cabeça do jovem vai estar sabendo que sua mãe lá no Maranhão pode sofrer uma retaliação ao que ele está fazendo ali, né? Então, pensa isso num conflito armado, como que seria. Essa guerra é uma guerra, ela é real, né? Tem que ter uma preocupação muito grande sobre isso. Foi feita uma análise sobre países que estariam melhor para fazer cyberataque e cyberdefesa, né? Até na Wikipédia, se você colocar o termo cyberguerra, você consegue ver essa análise, né? E aí os Estados Unidos está em primeiro lugar, Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, né? Tanto na questão de cyberataque como cyberdefesa e cyberindependência. No caso de cyberindependência, a Coreia do Norte está bem melhor, porque praticamente ninguém lá tem acesso à internet ao mundo exterior. Ou seja, a partir do momento que você está conectado à internet, você tem acesso ao mundo exterior, é mais difícil, né? Então, se tiver problema com a infraestrutura de rede, a sua infraestrutura local continua funcionando, ou seja, o país lá da Coreia do Norte, eles continuam se comunicando com a infraestrutura que eles têm. Então, eles já sempre tiveram essa visão que pode ocorrer no caso de uma cyberguerra, né? Por isso que vale uma atenção especial aí. Bom, então, como eu estava dizendo, nós temos alguns métodos de ataque, né? Como ataque de negação de serviço, como sabotagem, né? Sabotagem no caso do Stuxnet, né? Espionagem, vou colocar aqui sabotagem, é um grande exemplo. Os Estados Unidos, no caso de espionagem, é, teve vários casos que aconteceram nos Estados Unidos, por exemplo, que desse tipo de ataque, né? E o objetivo era a descoberta de informação de alto escalão, né, de dados aí, para que talvez seja vendida essas informações para outros países, enfim. No Brasil, vamos falar do Brasil. No Brasil, isso ficou mais claro que isso acontece, e até assustou um pouco, quando o Eduard, né, Edward Snowden, ele em 2013, lá em janeiro, ele informou, né, que a NSA, que é a Agência de Segurança Americana, recolheu 2,3 bilhões de dados de usuários brasileiros. Inclusive a presidenta na época aí, Dilma, ela teve seus dados também, vazou seus dados, né? Então parar para pensar, 2,3 bilhões. E o objetivo disso era você ter informação de alto escalão na área financeira do Brasil. Imagine por quê, né?
uma cyberguerra, você tendo essas informações, você tem acesso à receita do Brasil, né? Informações financeiras, não precisa saber, né? O tão importante que é isso. Até o nosso ministro de Defesa em 2014, Celso Amorim, ele fez uma declaração sobre isso. Ele fez um discurso na Escola de Guerra Naval na época, falando sobre essas invasões, né? Então são vários, né? Quem acompanha, eu acompanho de vez em quando o Wikileaks, né? Você tem sempre ali chegando novas informações, enfim, tá sempre esse tipo de coisa está sempre acontecendo, né? Não é nenhuma novidade. Bom, então vamos lá, o que eu quero foco aqui, né? Falar um pouco de Linux nas Forças Armadas. O Linux, no caso das Forças Armadas, o Linux nas Forças Armadas. Primeiro, antes da gente falar Linux nas Forças Armadas, é importante a gente parar para pensar o porquê Linux, né? O porquê Linux o vizinho resolveu começar a quebrar a casa dele, tá? No meio aqui do nosso vídeo, mas não tem problema não. Acho que não vai atrapalhar aí no vídeo. O, o porquê o Linux ele tem uma segurança, né? E não só o Linux em si, que eu penso que uma distribuição para as Forças Armadas tinha que levar várias coisas em consideração, como trabalhar uma distribuição com aplicações rodando em sandbox, né? Através de um Hyper-Vision, então assim, nunca chegaria, você vai abrir um LibreOffice, ele abre um domínio, abre o LibreOffice, ou seja, nunca você está trabalhando diretamente com a aplicação ligada ao seu host. Então isso já seria muito bacana, seria algo não tão difícil de se implementar hoje com Linux, tecnologia de containers e tudo mais. E já tem até distribuição que já está se baseando nisso, né, que está trabalhando nisso, como o Cubes, por exemplo. Mas eu vou chegar até lá. Então, por que você ter um Windows, mesmo com antivírus, Fire, não é suficiente a segurança, né? Por exemplo, hoje em dia, um criador de um malware, ele vai verificar, né, se aquele malware que ele está se baseando no código é reconhecido por algum programa antivírus, baseado em assinatura. Só que se aquele malware é reconhecido, ele vai mudar o código, né, recodar aí, né, e enviar. O melhor que pode acontecer pro lado do programa antivírus é que em alguns dias seja detectada essa ameaça, mas alguns dias isso já deu tempo de comprometer bastante coisa. No caso de quando você trabalha com código-fonte open source, né? Isso é muito rápido porque de ser detectado. Fora que o Linux já tem a questão de permissão, né? O sistema sempre foi planejado o sistema de permissionismo, então você tem a escalabilidade, né, de permissões que já trazem uma segurança maior. E se a distribuição, como eu coloquei, ela ainda ter a capacidade de trabalhar com sandbox, que seria, você vai abrir uma aplicação, essa aplicação vai rodar não diretamente no seu kernel, né, mas vai rodar através de um sandbox, ou seja, você só está afetando essa aplicação. Isso já traz uma segurança enorme, né? Por quê? Porque essa aplicação ela tá separada do seu sistema. Ah, mas isso seria a mesma coisa de, por exemplo, a gente rodar um Linux em Live CD? Não seria a mesma coisa, porque quando você roda o Linux em Live CD, por exemplo, você pegar um Tails, né, e roda ali em Live CD, ele ainda é monolítico, no sentido que todo software ainda está sendo executado no mesmo sistema operacional. Isso significa que uma vez que essa sessão estiver sendo comprometida, todos os dados e atividades realizados também estão potencialmente comprometidos, né? Já se você pensar em sandbox, né, as aplicações, o Firefox está rodando através aqui de um container Firefox, né, um domínio próprio ali, Firefox. Vamos pensar a ideia do Docker, né, containers que você abre o Apache,
entra ali. Então, se aquela versão, aquele Firefox for comprometido de certa maneira, você ainda não está chegando na sua máquina. Você tem uma segurança já muito superior à questão da gente parar dos sistemas operacionais atuais. É mesmo o Linux atual. Então, essa ideia de sandbox, para mim, ela é o que as Forças Armadas deveriam se focar. Mas voltando a falar das Forças Armadas, então teve uma grande adoção, né? Isso a partir de 2010, né? Teve uma grande adoção aí do software livre nas Forças Armadas, né? Teve ganhos em segurança, estabilidade, mudanças compulsórias de versão, né? Então saía a nova versão do Windows, tem que mudar tudo, ou do Office, né? Padrões de documentação. Você tem uma independência tecnológica. Então, dentro das Forças Armadas, criou-se, né? Eu sei que tem hoje setores responsáveis por customização de distribuição, por segurança, por apartheid. Então, você não fica dependente de uma empresa estrangeira, por exemplo, se você utilizasse Microsoft, né? Você não fica dependente de uma empresa estrangeira. Auditabilidade superior, né? Rapidamente você pode fazer auditoria do código. E então, você tem centenas de vantagens. Hoje, praticamente, se você colocar os nossos quartéis aí, falando do Exército, pelo menos no ano de 2011, saiu um relatório do Tenente Coronel Paulo Fernando Lamelas, que já estava 60 mil máquinas, 67% aí do parque já estava adotando software livre, né? Então hoje eu não sei como tá isso, mas deve ter está muito muito à frente. Então quem é militar aí quiser comentar falando mais sobre isso, que seria muito legal e válido aqui para essa aula da gente, né? Sobre cyberataque. E também deixar os contatos, nós podemos fazer uma entrevista para falar melhor se você atua diretamente com isso aí dentro das Forças Armadas. Seria interessante fazer uma entrevista para trazer informações mais fresquinhas, né? Não são as informações que a gente tem hoje, o público em geral. Bom, claro que eu sempre deixo aberto que o Linux também ele não é a solução para o problema da cyberguerra, né? Claro que não. Primeiro que você teria que ter uma customização, como eu falei, trabalhando sempre em sandbox e uma rede Tor, evidentemente, né? E claro, você ainda tem problemas, como por exemplo, você usa o Chrome. Você está usando o navegador Chrome e você está tendo sua sincronização, você tem seus dados rastreados e tudo mais, né? Então já começa por aí. Você tem que fazer uma auditoria muito forte, pensar no sentido de independência e de criação, né? Como tudo baseado em software open source, é muito mais fácil de criação dessa independência tecnológica no sentido também de quem tem o acesso externo e como é feito esse acesso externo, ou seja, o acesso à internet e também como que hoje está a nossa cyber independência, né? Como que está hoje, que eu não tenho ideia, como seria hoje nessa guerra cibernética, como seria a nossa cyber independência. Ou seja, a grande rede está comprometida, como que a gente consegue se manter ainda? Os quartéis, como eles conseguem se manter em comunicação com os outros, por exemplo. Né? Então, essa cyberdependência é algo que poderia ser pensado, já que toda a parte de estrutura a gente já tem, né? Cabeamento já está passando. Então, como que está funcionando isso, né? Mas claro que o Linux não seria a solução para tudo isso, né? Como eu disse, tem muito mais a se fazer, né? É, falar um pouquinho sobre algumas distribuições que eu acredito que poderiam dar um norte, né, para as nossas forças armadas utilizarem. E eu vou começar aqui falando, por exemplo, o Tails, né? O Tails, ele é uma distribuição, e não só forças armadas, mas pensar qualquer um que se preocupe com segurança, né? Eu vou dar algumas dicas de algumas distribuições. Depois eu vou fazer, inclusive, vídeo análise dessas distribuições aqui no canal, porque eu acho que vai ser interessante. O Tails, ele é o mais comum quando se trata aí de segurança para formato anônimo na internet.
Então ele funciona através de um live CD ou de um pendrive, né, que você pode rodar. Ele roda com Tor, né? Então o tráfego é feito pela rede Tor. Você tem uma pequena perda de desempenho quando você navega na internet, porque o seu tráfego está funcionando através da rede Tor. E porém você tem essa segurança anônima. A Tails ainda não funciona sob sistema, como eu disse, sistema sandbox. Então, que eu penso, né, sobre isso? É que se o sistema, essa seção, ela for comprometida, então todo o seu sistema ele está sendo comprometido. É, o que eu acredito, eu vou mostrar outras distribuições, mas o que eu acredito que pode ser uma distribuição que venha a ser o top na questão de segurança, né? É, é sem dúvida o CubeOS. Tá? Vou abrir aqui para vocês. Cubes. Né? Por quê? Que eu já li toda a documentação dele, e toda não, né? Grande parte da documentação. Até o Edward Snowden tá falando que utilizaria, né? Ele fala, né? Se você é sério em segurança, o Cubes é o melhor sistema operacional disponível hoje. Né? E é gratuito. Então, por que eu acredito que seja um grande diferencial esse sistema operacional? Porque ele funciona, como eu disse, sobre sandbox. Esse é o grande objetivo, ele inteiro está sendo trabalhado nisso. Para que quando você abra as aplicações, elas estejam rodando, né, sobre sandbox. Então, trabalha com chain, né, e, e é muito bacana. Só que o grande problema, eu acho que do Cubes, e que não seria um grande problema parando para pensar nas Forças Armadas, questão de segurança, né? É que ele exige hoje bastante memória RAM, porque tudo roda em sandbox. Então, o sistema para rodar bem aí, você precisa ter pelo menos uns 8 GB, 10 GB de memória RAM para rodar bem, né, o sistema. Mas não seria um problema, né, gente? Porque tem que investir, né? É algo tratando-se de segurança nacional. Mas isso seria um exemplo que eu estou dando, que aonde você poderia pegar, né, esse conhecimento está sendo feito lá fora, e como é código-fonte open source, você trazer esse conhecimento aqui para dentro, otimizar, melhorar e desenvolver uma própria distro com essa característica, né? Então ele tem uma característica interessante, ó, tudo que você abre, ele roda em sandbox, e aí tem as cores das janelas, vermelho, azul, verde, tá? O que representa essas cores? É a segurança que aquela aplicação está sendo rodada. Então toda aplicação ela roda sobre um domínio, que eu vou mostrar aqui, tem um menuzinho dele, para vocês, vamos pegar aqui um menu, ó. O menu dá para você ver domínio pessoal, domínio do Cubes. Então, essa aplicação, quando você abre o Firefox aqui, você não está rodando o Firefox diretamente na sua máquina, está rodando ali em sandbox. Tá? Tem o Chain, que está rodando ali a virtualização, o Hypervision, e está abrindo aquela aplicação. Então você tem toda essa segurança. E cada janela que você abre, ele mostra se é verde, tá segura, rodando em sandbox, né? Vai mostrando por cores. Então, olha que bacana que é o Cubes. É uma opção que seria, né, interessante ser estudada. Outra opção que tem o sistema operacional baseado em segurança seria o Subgraph OS, né? Seria uma distribuição também pensando-se em segurança, né? Atualmente ainda está em processo de desenvolvimento, né? E ele é desenvolvido por especialistas em segurança em Montreal, né? E ele traz bastante recurso de segurança. Por exemplo, a criptografia do sistema de arquivos é obrigatória durante a instalação. Então já você obrigatoriamente tem que instalar com o sistema de criptografia. O navegador já configura o modo anônimo Tor. O Thunderbird já instala o Enigmail, que é para habilitar o e-mail criptografado. Né? Então ele tem essas características de softwares de segurança.
Outra opção também seria o Onix, mas eu vou explicar um pouquinho porque ele não seria tanto assim uma distribuição comum, né? Ele roda aí pelo VirtualBox, né? E consiste na instalação Unix Greater e ele vai trabalhar com Tor e uma anônima modo anônimo de modo geral, tá? Então, como que funciona? Ele vai ser o gateway, você vai acessar ele, né? E vai ter acesso às ferramentas de segurança. Então, na verdade, ele é como se fosse um firewall. Esse é o objetivo do Onix, beleza? Para o seu sistema host aí. Então, algumas opções aqui que a gente tem de sistemas seguros que poderia as nossas forças armadas pensar em utilizar. Bom, para finalizar hoje esse assunto, então falamos um pouco, né? Falamos sobre cyberguerra, os tipos, né? Ataques, falamos um pouco sobre Linux está sendo utilizado nas nossas forças armadas, que já é uma realidade. Eu não sei a nível de desenvolvimento dessas customizações, mas trouxe algumas sugestões, como funcionar em sandbox. Vamos ver se a gente tem retorno de algum especialista em segurança das Forças Armadas que possa deixar esse vídeo e possa nos trazer mais conteúdo, mais fresco, né? Eu visitei os nossos sites do Exército, visitei o site da Aeronáutica, da Marinha, não encontrei mais informação fresca sobre a adoção do Linux. Eu sei que isso ainda continua por conversa com militares, né? Mas eu não sei mais em nível de detalhes como que anda isso. Bom, pessoal, para finalizar, lá no site certificaçõesnet.br, pacote de formação Linux, que você pode entrar lá no site. O pacote tem 9 módulos inclusos, vai do básico ao avançado. Quem não sabe rede, computadores, não tem problema, o módulo 4 trata de redes de computadores, você vai aprender rede. Você aprende Linux, instalação de Linux e tal. Chega aqui, você aprende rede e daqui para frente você vai trabalhando com servidores, tá? É um pacote extremamente completo. O valor é R$ 239,90. Você pode parcelar até 10 vezes no PagSeguro. Quer voltar para o mercado de trabalho Linux? Esse é o melhor pacote que você vai ter na internet. Um pacote de formação completo, tá? São mais de 200 videoaulas. Você vai ter suporte diretamente comigo dentro de uma rede social própria dos alunos. Também está aberta a inscrição no curso completo de Shell Script com o professor Slack Jeff. Então, também lá na tela inicial você tem acesso a esse curso completo. O curso completo de Shell Script é para você se tornar um programador em Shell, tá? Com certificação, tá? O curso, valor de R$ 148,90, é um curso completo aí de programação em Shell Script, do básico ao avançado, beleza? Então, são algumas opções que nós temos aí de treinamento. Lá no site também tem o download gratuito do livro da CompTIA Linux. Você pode fazer o download desse livro que eu escrevi, que é o que estava aqui embaixo aí o tempo todo, né? LP grátis. E também o curso gratuito de Dialogue com o Jeff. Você pode também ter acesso aí lá no nosso site certificações.net.br. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não foi necessariamente sobre Linux, mas espero que tenha ampliado um pouquinho aí o conhecimento de vocês de um âmbito de uma forma geral. Então é isso aí.